Damos boa noite a todos vocês, irmãs e irmãos, que, para a nossa alegria, nos visitam esta noite, para a tertúlia espiritual que logo mais nós teremos, com a prece, com a palavra que a nossa irmã Marina vai trazer nesta noite. E, em primeiro lugar, desejando que todos vocês que estão aqui conosco, aqueles que estão em casa, nos seus lares, nos vendo, nos assistindo, também possam receber o apanágio divino, as bênçãos celestiais, das quais todos nós somos necessitados. E para iniciarmos o encontro dessa noite, convidamos a todos para que juntos, em pensamentos, em sentimentos, possamos elevar às alturas o que de melhor estiver em nós, para assim fazermos essa conexão com o divino, com o Cristo Jesus, com os benfeitores da seara do Cristo, com os nossos guias e protetores, aqui na nossa casa, lembrando do Espírito Dr. Bezerra de Menezes, que tem sido aquele grande coordenador espiritual dos trabalhos aqui desenvolvidos. E é dessa maneira que, neste olhar para o mais alto, nós rogamos ao Cristo de Deus, ao Cristo Jesus, nos abençoe a tarefa, não sem antes de levar a todos os corações em todo o planeta os mais puros sentimentos de paz, de harmonia, de amor, onde houver uma dissensão, onde houver lutas, armadas ou não, que lá esteja a presença do Mestre dos Mestres, levando a todos as considerações que trazem a paz a todos nós. Os corações endurecidos, os corações empedernidos, que ainda não conseguiram enxergar a Deus, possam ser sensibilizados e atender esse chamamento que o Cristo, nosso irmão maior, faz a todos nós. Pai de amor, através de Jesus, sê conosco uma vez mais, trazendo aos nossos corações o alento, o consolo, o fortalecimento de que estejamos necessitados. E que possamos, cada um de nós, individual e coletivamente, empregarmos o melhor que pudermos para fazermos jus a todo o benefício, a todas as bênçãos que Deus nos envia. E assim, agradecidos, que nós vamos iniciar a nossa tarefa dessa noite, pedindo uma vez mais o amparo desses celestes benfeitores e apresentando, se bem que não necessitaria de apresentação, a nossa irmã Marina, que vai fazer a exposição à luz da doutrina espírita na noite de hoje, trazendo o tema indulgência, não é, Marina? Então, seja bem-vinda
E microfone agora nas tuas mãos. Obrigada. Tá? Seja bem intuída, amparada pelos amigos espirituais. O nosso boa noite a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Um prazer sempre renovado de poder contar com todos vocês aqui nessa Casa de Jesus. E após 2 anos e meio de ausência dessa tribuna, hoje estou retornando e como se fosse a primeira vez, como se eu estivesse subindo aqui a primeira vez. E lembro do nosso amigo Ingo, que era um trabalhador aqui da casa, hoje trabalhando já fora da cidade, em Itajaí, e ele dizia que cada vez que ele subia aqui na tribuna, ele sentia borboletas no estômago. Então, é mais ou menos isso que eu estou sentindo hoje, como se fosse a primeira vez. Então, realmente, eu preciso da ajuda, da mentalização de todos os irmãos aqui presentes, porque a responsabilidade é muito grande quando nós subimos aqui, nesse púlpito aqui. É uma responsabilidade porque nós temos que falar em nome da doutrina espírita. E tal qual a doutrina espírita, sim, nós temos que agir. Não adianta nós ficarmos aqui falando e não agirmos da mesma forma que nós falamos. Então, daí a responsabilidade muito grande e em primeiro lugar, realmente é para o expositor que está aqui. Porque nós temos que fazer muitas leituras, temos que estudar, mas nem sempre saia contente. Espero, então, poder trazer aqui a todos nós, da melhor maneira possível, o tema de hoje, que fala sobre a indulgência. Então, com os inegáveis avanços da ciência, o homem, seus ímpetos de grandeza, sempre de querer mais, de desbravar os mundos, ele gasta valiosos recursos tentando ampliar o seu domínio cósmico. E nós temos visto recentemente na televisão pessoas gastando milhões para dar uma voltinha em volta da Terra, enquanto que não aprendeu ainda a viver no diminuto espaço em que se encontra aqui no planeta Terra, na sua sociedade, com seus irmãos, com a sua família, com todos os seus semelhantes. Mas, por outro lado, a tecnologia, ela veio assim nos trazer, ampliar as distâncias, as comunicações, proporcionando ao homem tomar conhecimento em poucos instantes de tudo o que acontece ao redor do mundo e em sua volta. Mas, por incrível que pareça, toda essa tecnologia, todo esse avanço da ciência, a maioria dos homens, de nós, homens, né? Aí muitas vezes a gente tem que se incluir aí nessa questão, nós continuamos ignorantes a respeito da nossa natureza como ser, como espírito em evolução e, principalmente, a verdadeira finalidade da vida, o porquê nós estamos aqui habitando esse planeta Terra ainda. Então, esse pensamento, muitas vezes distorcido, que nós temos sobre desbravar o infinito, o cosmos e avançar na tecnologia, esse pensamento ainda distorcido do homem nosso, ele é ainda próprio muito do nosso orgulho, que nós ainda carregamos no nosso espírito. E com isso nós lembramos que o grande mal que assola a humanidade ainda não é a falta de dinheiro, mas sim a ignorância que toma conta de nós. A ignorância no sentido de ignorar, de não saber ou de não querer saber as coisas relativas a Deus, à espiritualidade maior. E, dessa forma, o homem ele passa a viver como se não precisasse de mais nada na vida, além de comer, beber, fazer sexo e divertir-se.
E para isto, e para esses que pensam dessa maneira, Jesus nos faz uma recomendação, que para esses não é chegada a hora ainda dos ensinamentos de Deus. Mas como assim? Mas sim para aqueles que já se conscientizaram das condições de que são imperfeitos e que precisam, na verdade, que buscam essa verdade espiritual. Então, aqueles que não querem saber, não adianta você trazer o remédio para aquele que não quer tomar. O remédio chegará com seu efeito para aqueles que realmente desejarem tomar o medicamento para que encontrem a cura das suas enfermidades. Então, nós vamos ver que Jesus só pode ensinar aquele que quer aprender. Quem tiver a coragem de querer que os seus olhos sejam abertos, ou seja, deixar o nosso orgulho de lado e entender-se como um cego espiritual que ainda não conhece as verdades de Deus, de Jesus, as verdades espirituais. E colocar-se humildemente na condição de aprendizado, ou seja, aquele que quer aprender realmente, porque senão o medicamento não chegará até nós, se nós não quisermos tomar o medicamento. Então, Allan Kardec nos recomenda essa colocação no capítulo 24 do Evangelho. E lá no capítulo 10, que é o tema dessa noite escolhido, que tem por título Bem-aventurados os misericordiosos. Então, a palavra misericórdia, ela tem uma origem latina. E ela é formada pela junção de miserere, que às vezes até a gente já ouviu, né? Essa palavra, que significa ter compaixão de alguém ou de alguma coisa, de alguma situação. E cordis, que significa coração. Então, ter compaixão do coração, que significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. É a chamada empatia, você se colocar no lugar do outro, sentir aquilo, ser solidário à dor, ao sofrimento daquela pessoa, né? E aproximar os seus sentimentos do sentimento de alguém. Ser solidário com as pessoas. Então, é preciso nós também termos esse preparo, nós temos esse cordis, né? Termos esse coração aberto para que nós possamos nos aproximar, porque nós possamos sentir a pessoa em necessidade e nos aproximarmos dela. Na introdução do Evangelho, só um minutinho que eu vou voltar. Então, lá na introdução do item 16, onde inicia sobre a indulgência, no Evangelho, o Espírito José, que é o Espírito protetor que deu a mensagem sobre a indulgência, nos diz o seguinte, ele nos faz um alerta muito propício para o momento em que nós estamos enfrentando. Espíritas, nós queremos falar-vos hoje da indulgência. O que é essa indulgência? É aquele sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, a indulgência, ela é uma das virtudes, e nós sabemos que as virtudes do verdadeiro cristão deveriam ser inúmeras as virtudes, né?
e que essa indulgência ela vai se caracterizar, vai se expressar pela postura complacente, uma postura compreensiva que se adota perante as faltas e as imperfeições do nosso próximo. Então, muitas vezes nós ficamos receosos, pessoa que não está agindo de acordo com as virtudes, não está agindo de acordo com o bem, não está agindo de acordo com aquilo que a sociedade proclama como deveria ser a ação do ser humano. Então, nós temos que ter esse olhar complacente e ver essa pessoa que está nesta necessidade e procurar, de alguma forma, orientar e chegar-se até essa pessoa. Na Idade Média, uma coisa bem interessante, as indulgências, elas constituíam em a remissão completa dos pecados, desde que o indivíduo, o rei, a rainha, né, na Idade Média, fizessem qualquer coisa, agissem de uma forma errada, que não era aceita, o pagamento era feito através do monetário, no pagamento monetário da época, do dinheiro da época, calculado na posição social da pessoa. Então, quanto mais a pessoa tivesse uma posição elevada na sociedade, maior era o valor que ela teria que pagar e também quanto de pecado ela cometeu. Então, era proporcional, a dívida era proporcional ao que eu fiz e à minha condição social. E, então, a pessoa era recomendada a rezar tantas orações, tantos, né, da época, para que ela fosse redimida dos seus pecados. Então, ser indulgente é saber relevar, é perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Mas nós não podemos, nós vamos perdoar, nós vamos relevar, mas nós não podemos ser coniventes com os erros das pessoas, com os erros do nosso próximo. Nós desejamos o bem, nós podemos ser caridosos e demonstrar um grande afeto, uma grande estima pela pessoa. Mas agora nós vamos refletir um pouco. Será que é fácil nós sermos indulgentes? Nós perdoarmos? Nós aceitarmos assim de boa o que a pessoa fez de errado contra nós, contra a sociedade? Será que nós... vou perdoar, né? Será que nós estamos prontos para essa ação? No momento em que nós vivemos, no momento atual em que nós vivemos? Deveríamos ser assim, né? Deveríamos agir conforme o bem, conforme Jesus nos apregou no Evangelho, né? Mas o que nós vamos fazer quando a vida faz uma pegadinha conosco, né? E coloca à nossa frente pessoas que se tornam difíceis para a nossa convivência harmoniosa. E quantas pessoas nós encontramos dentro do nosso lar, na figura de um filho, de uma filha, do cunhado, da cunhada, ou mesmo do pai, da mãe. Filhos, né? Hoje, assim, é o que mais a gente ouve, assim, as reclamações dos pais a respeito do comportamento, das ações dos filhos dentro de casa. Mas essa convivência, às vezes, que nós achamos que é injusta e que é difícil, elas podem sair do âmbito do nosso lar e passar para a vizinhança, passar para o local onde nós trabalhamos, para a escola. Aquele aluno difícil de nós aceitarmos, aquele colega de trabalho complicado, difícil também, e muitas outras pessoas que nós convivemos dentro da sociedade.
E, geralmente, quando as circunstâncias nos obrigam a nós convivermos com essas pessoas, uma forma que nós não podemos nos furtar dessa convivência difícil, complicada, é porque ela ainda é necessária. Mas daí a gente vai pensar, meu Deus, o que eu fiz para Deus para merecer estar convivendo com essa pessoa difícil dentro da minha casa ou dentro do meu trabalho? A gente sempre fica pensando, né, no outro, o que o outro fez, por que eu tenho que estar nesse momento convivendo com essas pessoas, e muitas vezes a gente acha que não fez nada. Então, surge o material didático, proporcionando-nos valiosas oportunidades de nós exercitarmos as virtudes que ainda nós não conquistamos. Então, o material didático, ele vem como um manual, aquilo que nós vamos usar, como na escola. Nós usamos um cartaz, nós usamos lápis de cor, nós usamos uma música para poder educar as crianças, os jovens, e aqui mesmo, né? Eu estou usando aqui o Data Show, estou usando os slides para poder me expressar e trazer um pouco de conhecimento do Evangelho a respeito desse assunto com esse material didático que eu consegui aprontar para essa noite. E, geralmente, esse período que nós achamos que é um período de dificuldade, ele é determinado pelo tempo que nós levamos para compreender essa dificuldade, essa união, essa convivência difícil. Se nós não compreendemos ainda o porquê nós estamos passando por isso, podemos ter certeza que nós vamos continuar convivendo ainda por algum tempo até a gente conseguir raciocinar, aprender e saber o porquê dessa questão. E se nós radicalizamos essas situações, essas relações dentro de casa, vemos essas pessoas como adversários, e chega aquele momento que nós vamos bater boca, nós vamos levantar a voz dentro de casa, vamos enfrentar a pessoa com agressividade, e muitas vezes o que está se tornando uma coisa banal hoje na nossa sociedade, né? Puxando uma arma, uma briga de trânsito hoje se resolve na bala, né? Então, a convivência, ela pode durar muitos anos, causando-nos muitos sofrimentos, contratempos, desgosto que nós vamos angariando para o nosso espírito. Mas, entretanto, se nós buscarmos os caminhos do entendimento fraterno, mesmo quando isso nos impõe atitudes fundamentadas na humildade, nós, muitas vezes, temos que engolir em seco, né? Como dizia Chico, né? Vamos, Chico, colocar um copo de água na boca, né? Contar até 10. Nossa, não vai poder fazer nada, né? Com a água na boca. Passou os 10, aí passou a raiva, passou o ódio, e você se acalma, volta ao normal, né? Então, nós vamos poupar anos de sofrimentos, de provações desnecessárias para nós e para a nossa convivência no lar, e tirar o devido proveito no que diz respeito à nossa participação dessa convivência, dissolvendo as marcas da rivalidade que provavelmente surgiram um dia em uma existência interior. E como material didático, eu trouxe uma história curiosa para nós entendermos essa situação em que nós vivemos. Essa história foi contada no livro Perdão, o Caminho da Felicidade, que eu usei também como uma referência para essa exposição. E é um livro escrito por Nelson Marques e pela orientação do Espírito Aulos. Não é um livro mediúnico, mas ele tem uma orientação desse Espírito Aulos. Então, ele nos conta que, certa vez, uma senhora procurou o Nelson,
demonstrando muita amargura, uma tristeza no seu coração. E ele ouviu, então, o desabafo dessa senhora, que dizia estar sofrendo muito e que morava no mesmo quintal da sua sogra, mas poderia ser no quintal do cunhado, da cunhada, de um outro parente qualquer. Então, a referência do livro diz respeito à sogra, né? E sem querer ofender nenhuma sogra presente aqui, como eu também sou sogra, né? É o que consta a história do livro. Então, ela dizia que o ambiente vai de mal a pior, que ela não suportava mais aquela convivência com a sogra, e que cada vez que ela passava pelo corredor, porque moravam no mesmo terreno, a sogra olhava ela com mágoa, com muita mágoa. E ela pensava, meu Deus, o que eu fiz para minha sogra para estar merecendo, para sentir todo esse desdém dela? E quando ela passa no corredor e olha para dentro da minha casa, eu tremo de cima embaixo, eu não sei mais o que fazer. Então, Delso recomenda, calma, minha filha. Para tudo existe uma solução. Você tem condições de mudar para uma outra casa? E ela respondeu que não tinha a mínima condição, nem condição financeira. Então, bem, se as circunstâncias a impedem de mudar, é sinal que você ainda precisa conviver com ela por algum tempo. E acredito que essa convivência é muito importante para que vocês possam juntas viverem uma lição necessária ao crescimento espiritual de ambas. Não se desespere. Por favor, minha filha, não se desespere. Eu vou passar a você uma receita que dificilmente vai falhar. Todas as noites, ao se deitar, faça uma prece e mentalize a sua sogra como se estivesse na sua frente. Que ação difícil de mentalizar nesse momento. Mas, e depois, converse mentalmente com ela e diga-lhe que você a ama muito. Peça para ela perdoar-lhe por algum mal que você possa ter feito a ela em outras vidas. Procure, através do seu pensamento, abraçá-la carinhosamente e faça isso todas as noites. Você verá que a sua sogra vai transformar-se na sua melhor amiga. Passaram-se alguns meses e essa senhora procurou-me novamente, emocionada, narrando os acontecimentos após o exercício daquela mentalização. O senhor não imagina. Mudou tudo na minha casa. Não sei agora o que fazer com a minha sogra. Agora ela não sai do meu lado. Quase todos os dias, no bom sentido, me ajuda a enxugar a louça e quando faz uma comida diferente, chama-me para almoçar com ela. Antes, eu não aguentava a sua presença. Agora, eu sinto a maior alegria por estar ao seu lado. Então, às vezes, é preciso nós darmos o primeiro passo, né? Nós sabermos relevar, nós sabermos perdoar, talvez não seja nem nessa encarnação coisas que ficaram ali naquele momento, na casa, mas coisas que nós deixamos lá para trás numa encarnação passada. Então, essa história vem colaborar para nós podermos entender o quanto é importante o perdão, nós buscarmos o perdão, pedirmos o perdão, e às vezes nós sentimos muita dificuldade em nós mentalizarmos, né? Procuremos fazer diariamente uma meditação de 5 minutos diário. Começamos aos poucos, pela manhã ou à noite, ao deitar, para que a gente possa focar o nosso pensamento na espiritualidade maior e deixar fluir o nosso pensamento, tanto em benefício daqueles com quem nós convivemos ou em nosso próprio benefício. Mas, por que é necessário julgar com severidade as nossas próprias ações?
porque a nossa felicidade ela só é edificada mediante ações voltadas para o bem. Daí a necessidade de julgar com bastante rigor os nossos atos, a fim de corrigir os desvios e selecionar aqueles que efetivamente nos conduzem ao bom caminho, tomando-os por conduta. Então, quando a gente chega a esse objetivo de nós efetivamente procurarmos, nós temos que selecionar aquelas ações que vão fazer com que a gente possa rumar num caminho melhor. Porque a gente sabe quando a gente está agindo de uma forma errada, de uma forma mesquinha, sem amor, sem perdão, a gente sabe sim. A gente não se engana. Então, é nesse momento que nós temos, se nós quisermos, como disse Jesus, né, lá, os sãos não precisam de remédio. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência de que eu preciso me melhorar, eu vou procurar esse medicamento através de Jesus, né? Bem diz que se não for pela dor, se não é pelo amor, será pela dor. Quanto às ações do próximo, compete-nos apenas relevá-las. Nós não temos que ficar julgando. Nós vamos evitar de falar... Desculpe. Nós vamos evitar de falar deles, ou seja, dessas ações, de divulgar essas ações. E, ao contrário, essas ações elas devem ser conhecidas unicamente pela pessoa que imite qualquer tipo de pensamento. Deixando, se não forem pensamentos bons, se não forem atitudes boas, compete somente a Deus o encargo de julgá-los. Não compete a nós. Então, esse blá, 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 no fundo, né, é realmente o que nós temos visto nos dias de hoje, né, um blá, blá, blá que não acaba mais aí. Então, e o caminho mais rápido desse blá, 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 se expandir, chegar até as outras pessoas, não tem quem não faça uso hoje, né, da internet, que é o caminho mais rápido de nós disseminarmos ideias, as redes sociais, que tanto pode servir para o bem como para o mal. Basta a nós sabermos usar essa ferramenta que é muito importante nas nossas vidas, mas nós temos que saber usá-la. E muitas vezes elas servem para disseminar fake news, fazer discursos de ódio, de preconceito, repassando fotos que denigrem a imagem de uma pessoa numa velocidade estrondosa, alcançando em poucos minutos milhares de seguidores que se comprazem, acham o máximo. Muitas vezes com a dor e o sofrimento do próximo. É uma coisa horrível isso, né? Se nós formos pensar. O comportamento cada vez mais comum nas redes sociais, a cultura do cancelamento, hoje a gente só fala em cancelamento, né? Você não gostou do que a pessoa fez, da pessoa agiu de uma forma, é uma maneira que as pessoas estão encontrando de denegrir a imagem de pessoas ou de grupos, prejudicando a sua posição de influência ou fama por atitudes que a pessoa que está julgando acha que é inadequado. Ficando evidente a falta de tolerância, imaginando que silenciando os mensageiros podem cancelar as ideias. As ideias continuam. Né? Então, nós temos que evitar ao máximo entrarmos nessa vibe. Hoje ainda eu estava ouvindo uma reportagem na rádio falando a respeito do bullying, que nós temos que, desde o começo, né, aqueles que têm filhos pequenos,
conscientizar o quão pernicioso que é, o quanto faz mal praticarem o bullying dentro da escola. Então, desde pequeno, então, que nós vamos orientando os nossos filhos, ou aqueles que convivem conosco, a respeito dessas atitudes negativas. Que benefícios nós proporcionamos ao nosso próximo sendo indulgentes? A indulgência que nós demonstramos em nosso comportamento pode sensibilizar o coração das pessoas, concitando-as a se melhorar e a proceder também com indulgência. É aquele efeito dominó, né? Começa, pedrinha vai longe. E isso propicia que se regenerem de suas possíveis faltas e isso os torna felizes. Mas e quanto a nós próprios, que benefícios a indulgência nos proporciona? Em primeiro lugar, nós temos que ver aqui, quando nós pensamos em fazer o bem, praticarmos a indulgência, nós estamos estimulando a química da felicidade, que atinge em primeiro lugar o nosso cérebro. E eu vou selecionar somente duas situações aqui, que é o hormônio da ocitocina, quando nós meditamos, quando nós abraçamos alguém, ou quando nós fazemos um ato de generosidade. E a serotonina, quando nós agradecemos a todos os dias, a todas as coisas, a Deus, a espiritualidade, a natureza, e também recordar de momentos especiais. Quem não vai se recordar de um momento legal que conviveu dentro de casa em harmonia, em paz? E a conquista do coração do próximo, da sua amizade, além do bem-estar que experimentamos, decorrente da certeza de que nós procuramos cumprir o mandamento divino contido no amai-vos uns aos outros. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, além do Evangelho, o Livro dos Espíritos e mais dois livros que eu vou citar no final, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos qual o sentido da palavra caridade. Então, todas essas situações em que eu coloquei aqui, elas nos remetem ao amor e à prática da caridade. Então, Jesus entendia e a resposta dos espíritos é a seguinte: é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É aquele conhecido e famoso BIP que nós temos que acionar todos os dias, né? A benevolência, a indulgência e o perdão. Então, no momento em que a gente acorda de manhã, opa, vou acionar o BIP, liga o BIP lá e já sabe que tem que estar dentro da benevolência, indulgência e o perdão, que são as palavras, né, contidas dentro do Evangelho de Jesus como recomendação. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer todo o bem que se deseja que seja possível, que nós desejaríamos que fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. São Vicente de Paula nos recomenda o seguinte no Livro dos Espíritos: lembrai-vos também de que aos olhos de Deus, a ostentação, se queria aparecer, você faz alguma coisa legal pela pessoa bacana, você, eu fiz, eu fui, eu acudi, né? A ostentação tira o mérito do benefício. E disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der, pois dessa forma ele nos ensinou a não fazer a caridade com orgulho. É difícil ser indulgente? Ninguém disse que era fácil, né? Nem Jesus falou e nem o Evangelho está falando. É muito difícil, gente. Muito difícil ser indulgente. Por quê? Em face do estágio evolutivo em que nós nos encontramos, ainda é mais fácil nós criticarmos as ações dos outros
do próximo do que elogiar algum comportamento seu. Daí a necessidade urgente de cultivar a virtude. Por quê? Nós ainda somos muito orgulhosos. Nós não conseguimos ver esse lado da pessoa, né? Procurar ver as coisas boas, aquilo que a pessoa pode estar fazendo de bem. Nós preferimos criticar porque é mais fácil. E sabemos que a maioria ali vai junto, né? Na mesma onda. Perdoar é suficiente para nos libertar? Não. É um grande passo, porém não suficiente. A lei de Deus, que é de amor, nos impõe o dever de não só perdoar, mas, acima de tudo, de auxiliar os nossos inimigos, o que é uma coisa muito difícil. Então, são situações em que nós temos que procurar vencer a cada dia. E quanto mais a gente vai deixando, nós vamos levar para outras encarnações, até nós nos desvencilharmos desses sentimentos. Então, nós temos que procurar auxiliar os nossos inimigos como? Não vai chamar de queridinho, mas você vai poder fazer uma oração de pensamentos fraternos, de não lhe desejar o mal, que ajuda a encontrar a felicidade. É na convivência domiciliar, principalmente no âmbito da família, que acontecem os reencontros mais importantes entre os espíritos em evolução. Na maioria das vezes, são espíritos que se reúnem para exercitarem entre si o perdão, a fim de apagarem as marcas dos desencontros e conflitos vividos em encarnações passadas. E quando nós nos deparamos com essa situação, Deus, ele não está nos punindo, porque cada dificuldade, cada convivência que nós encontramos é uma forma de nós evoluirmos, é um aprendizado que que Deus coloca em nossa vida para nós evoluirmos espiritualmente. Então, cada passo que nós dermos, devagar, a cada dia, nós coibindo esses sentimentos negativos ainda que brotam dentro de nós, com certeza nós estaremos dando um grande passo para a nossa melhoria e a nossa evolução espiritual. E caminhando, então, para o nosso final, esse é o livro O Perdão, é O Caminho da Felicidade, é o livro onde eu tirei a história da sogra. E esse livro aqui, de Chico Xavier, inédito, são psicografias ainda não publicadas, que eu encerro, então, com uma mensagem retirada desse livro, que nos diz o seguinte: trata-se de uma comunicação de um espírito que diz assim: sejamos irmãos uns dos outros, certos de que já encontramos numerosos críticos na estrada vasta do mundo. Amemo-nos muito, não só de palavras, mas empenhando o coração inteiro nesses sublimes compromissos que assumimos nessa encarnação. Não vos poderia, a meu ver, trazer outra mensagem. Que Jesus nos auxilie a guardar e a defender as suas verdades santas, dentro da iluminação de nós mesmos e da iluminação do mundo. São os votos do amigo e irmão de sempre, Bezerra de Menezes. E com essas palavras, as quais eu pedi licença a ele para trazer aqui nessa noite, eu encerro essa minha simples exposição doutrinária e que nós possamos encontrar, através de uma boa noite que Jesus nos traz, muita paz e muita luz a todos. Que assim seja.
Obrigado pela presença.